onde está Deus? Né? Onde está Deus? Muitas vezes temos sido questionados pela presença de Deus. Estes questionamentos sobre a presença de Deus, elas surgem principalmente quando problemas se instalam em nossas vidas, quando problemas chegam à nossa porta. Perguntas como, por exemplo, onde está Deus diante da calamidade que recentemente o Sul conheceu por meio das enchentes? Onde está Deus diante das situações de pobreza no mundo? Pessoas que têm sofrido porque não têm nada o que comer, não têm o que vestir. Onde está Deus que não salvou da morte as pessoas que estavam naquele avião que recentemente caiu em São Paulo? Onde está Deus mediante a dor? Essas perguntas, muitas vezes, elas são feitas por pessoas não com o intuito, de fato, de encontrar Deus. Mas o objetivo dessas indagações geralmente surgem com o objetivo de culpar ou responsabilizá-lo por causa da existência do mal, ou por causa da morte, ou por causa das circunstâncias que vivemos. Essas perguntas, elas são feitas para negar, ou para pelo menos tentar negar a existência de Deus, para diminuir a Deus, para denegrir a sua imagem. Contudo, diante deste aparente problema, diante desta indagação que o mundo questiona e que muitas vezes nós, como cristãos, chegamos a perguntar ou a indagar a Deus sobre onde está Deus diante da dor que tenho sentido, diante dos problemas que tenho vivenciado da minha família. Essas perguntas, diante desta pergunta, nós podemos afirmar de forma inicial que Deus está aqui. Deus está em todos os momentos, mesmo que estas coisas, mesmo que a dor esteja à nossa porta, em meio à dor, Deus está aqui. Esta noite nós queremos exatamente responder que Deus está aqui. Diante do problema, a resposta deste problema eu já estou dando para vocês inicialmente. Onde está Deus? Em meio à dor, Deus está aqui. Eu queria então, antes de entrarmos no texto, orar ao nosso Deus, para que Ele possa nos dar ainda a sua bênção e a sua sabedoria diante daquilo que será exposto. Vamos então orar. Deus, muito obrigado pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui como família, como comunidade que te ama. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de abrir a tua palavra e diante dela poder conhecer os teus preceitos. Ajuda, ó Deus, diante disso, colocar esta palavra em nossos corações, aplicar em nossos corações e em nossas vidas, a fim de que por meio disso o teu nome seja glorificado. Então nos abençoa, nos transforma, nos molda por meio do teu Espírito, comunica a nós a tua verdade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos responder esta pergunta por meio do livro de Abacuque. Eu sei que provavelmente muitos já leram o livro de Abacuque, talvez já estudaram o livro de Abacuque. Nosso objetivo esta noite, obviamente, não é expor verso por verso do livro de Abacuque. Seriam 3 capítulos e uns 3 dias ou mais para podermos investigar todo o livro de forma expositiva. Mas nós queremos observar, diante da situação ou da pergunta-problema, que o texto sagrado, apesar das pessoas acharem que está distante da nossa realidade presente, nós podemos encontrar no povo de Deus, ou no homem de Deus, no caso o profeta, situações que se assemelham com as situações atuais e presentes. O livro de Abacuque, ele é escrito há mais de 2.500 anos atrás, e apesar de ser uma história tão antiga, uma situação tão antiga do nosso tempo, tão distante do nosso tempo, é uma história e é um livro atual. Ele consegue fazer um diagnóstico dos nossos dias, ele consegue imprimir numa fotografia a forma que ele vê o mundo com os olhos de Deus. Ele consegue perceber e interpretar a vida pelas lentes do Criador. O Abacuque, de fato, é um livro que expressa a esperança de um tempo novo depois de um vale escuro. Com certeza é um livro que nos ensina que o curso de toda a história, o da nossa história, está nas mãos de Deus. Ele nos ensina que o Criador, que está assentado nos céus, no seu sublime trono,
Ele tem governado, tem controlado e tem conduzido todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, quando pensamos no contexto de Abacuque, nós precisamos entender que o livro de Abacuque trata de um diálogo do próprio Deus com o profeta. O profeta, diante das dificuldades e das circunstâncias que ele tem vivido e presenciado com seus próprios olhos, ele agora se coloca diante de Deus questioná-lo diante das coisas que ele tem presenciado e visto. Nós não sabemos muito sobre a família de Abacuque, nós não sabemos a procedência, a sua posição social. Na verdade, se nós olharmos na escritura toda, o nome Abacuque só vai aparecer 2 vezes e é exatamente no seu livro. Não há nada registrado sobre ele. Mas nós podemos ver nas escrituras o que Abacuque estava presenciando: guerras, mortes, violência, a prosperidade do mal. O mal marchando e crescendo e se expandindo. O mal ganhando espaço, os ímpios prosperando diante da sua maldade. Abacuque então mostrará como Deus trata o problema do mal em termos coletivos, em termos de toda uma nação. Diferencia um pouco do livro de Jó. Porque quando nós olhamos o livro de Jó, e que Jó ali trata o mal, ou a relação de Deus com o mal, o problema do mal, ali nós temos um problema individual, uma situação individual. Mas no livro de Abacuque nós temos uma situação coletiva, toda uma nação. Deus então nos ensina, por meio de uma nação, como ele trata o problema do mal. Então, algumas perguntas devem surgir em nossos corações, para nos conduzir durante o problema maior, ou a pergunta da nossa tese aqui. Onde está o nosso Deus? Então, quais são os problemas? O que nós fazemos quando o problema chega a nós? O que nós fazemos quando as circunstâncias difíceis apertam as nossas vidas? Quando já estamos exaustos, cansados, tristes e pesados. Quando não temos mais força para continuar. O que fazemos quando não conseguimos continuar a lutar? Quando aos nossos olhos não temos mais a esperança ou a saída para o mal que nos assola, para a dor que chegou em nossa vida? O que fazemos? É interessante perceber que a primeira coisa que nós fazemos, mesmo para aquele que é fiel, é nos queixarmos diante de Deus. E essa foi a primeira ação de Abacuque, quando ele, vivendo as circunstâncias que ele estava vivendo, ele fez. A sua primeira ação foi questionar a Deus. Então, qual é a primeira queixa que nós temos diante de Deus? A primeira queixa é sobre o tempo. A primeira pergunta que fazemos quando estamos vivendo circunstâncias difíceis de dor, de morte, circunstâncias que doem ou que apertam ou que nos afligem, é chegar diante de Deus e questionar: quanto tempo, Senhor? Quanto tempo ainda passaremos por isso? Quanto tempo ainda irá doer o meu coração diante daquilo que aconteceu comigo? Por quanto tempo soará que o Senhor não tem inclinado os seus ouvidos para ouvir o meu clamor? Quando é que o Senhor irá me resgatar? O livro de Abacuque, ele inicia com um choro incontínuo de um profeta diante do mal. O verso 2 do capítulo 1, ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? O clamor do profeta diante do mal é questionar a Deus o tempo que tudo isso, o tempo que será necessário passar para que estas coisas se resolvam, para que a dor pare de corroer ou de esmagar os nossos corações ou o coração do profeta, para que o mal que a gente está presenciando cesse. Por quanto tempo a destruição, a violência, a morte, a tristeza, por quanto tempo isso durará, Senhor? Abacuque está aflito.
por não conseguir perceber que no final ele poderia sorrir novamente. Ele poderia ter alegria novamente. E eu não sei, de fato, o que você tem vivido ou presenciado nesses últimos dias, ou a sua vida como está. Mas a dor, as circunstâncias difíceis, a morte, a doença, as dificuldades nesta vida, nos ministérios dos pastores, nas vidas familiares, na escola, seja onde for, se não chegou na sua vida ainda, ela vai chegar. E quando você estiver passando por esse vale escuro, tenebroso, doloroso, vai chegar um momento em que você vai olhar para Deus e vai dizer: isso não vai ter fim? Essa dor não vai cessar? Você vai tentar olhar para frente e não vai conseguir ver uma esperança, uma luz, algo que possa de fato te dar uma nova esperança, um alívio. Parece que o tempo não passa, os dias, os segundos se tornam horas, os dias, semanas, as semanas, meses, os meses, anos. Você fica dentro de uma esfera onde parece que somente o mal está prosperando, somente a violência está ganhando espaço, parece que Deus não está presente. Onde está Deus em meio à dor? Até quando, Senhor? As nossas dificuldades, elas não são dificuldades que só nós estamos passando. A palavra de Deus, ela nos mostra por várias vezes e por vários momentos, Deus no curso da história, tratando todas as coisas a fim de que a glória seja dada a Ele. Nós olhamos no caso do livro de Ruth, ou na vida de Ruth. Imagina uma família perder toda, o pai morrer, os filhos morrerem, a pobreza instalada. Imagine eles estando ali sofrendo, como se o tempo estivesse parado, como se não houvesse esperança para um resgate. Mas de repente, a história mostra que Deus está presente desde o início de todo o processo. Você olha José vendido como escravo, se tornando preso. Naquele momento, se você estivesse ali, como você reagiria? Nós temos a história escrita. Nós sabemos o início e o fim. Sabemos que Deus está no curso de todo este evento. Mas como você reage quando a situação está difícil para você? Como você reage quando a situação não é tão clara e o resultado glorioso que será dado a Deus está tão claro e forte no seu coração? Então, a primeira coisa que fazemos é nos queixar diante de Deus sobre o tempo. Quanto tempo isto vai durar, Senhor? Quanto tempo eu irei clamar a Ti por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que tragas a salvação? A segunda queixa que fazemos diante de Deus, diante da adversidade, é nos queixar sobre a intenção ou a bondade de Deus. E isso aqui é um ponto muito importante. Porque julgar ou compreender a intenção e a bondade de Deus diante do mal, geralmente é a questão mais difícil quando estamos passando por problemas. O cristão, ele consegue até perceber que a soberania de Deus, ela existe e que Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando uma criança inocente que acabou de nascer, Deus retira e toma de volta ela para si e deixa os seus pais sem ela. Como perceber a bondade de Deus nisso? Como perceber a intenção bondosa de Deus quando pessoas que aparentemente são inocentes são mortas, assassinadas? Quando perdemos pessoas tão queridas na nossa vida, na nossa família? Quando não estamos desfrutando aquilo que achamos que deveríamos desfrutar na nossa vida? Como compreender a intenção de Deus? Então nós começamos a nos queixar diante de Deus sobre a sua bondade, sobre aquilo que de fato Ele tem feito para ser bondoso conosco. É interessante que Abacuque também se dirige desta mesma forma, direta e forte contra a bondade de Deus. E nós podemos ver isso no verso 3 e verso 4. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade?
A destruição e a violência está diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Verso 4 diz: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. A violência, lutas, conflitos e destruição na nossa vida, elas existem hoje. Os noticiários, eles estão cheios e constantemente anunciam maldade, guerras, roubos, assassinatos, maus tratos. Nós somos bombardeados constantemente com notícias que levam muitas vezes pessoas a questionarem por que Deus permite que tudo isso aconteça. Por que Deus permite o pecado? Por que Deus criou todas as coisas para que eu pudesse sofrer? Algumas vezes chegamos a questionar se o pecado compensa. Porque parece, e é o que Abacuque está dizendo a nós aqui, é que, olha, o pecado compensa, a justiça tem sido pervertida, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos. Parece que o pecado compensa para muitos, por causa das injustiças que vemos e a falta diante dos nossos olhos de uma punição divina. Vivemos muitas vezes tentando fazer o certo, vivendo uma vida que agrada a Deus, mas nada dá certo. Já pensou nisso? Rapaz, Senhor, tenho sido tão fiel a Ti, tenho me comprometido com a Tua palavra, tenho vivido para a Tua glória, tenho me esforçado para fazer o Teu nome conhecido, tenho sido aquilo que o Senhor espera que eu seja, mas mesmo assim, parece que nada dá certo. O mal prevalece, o injusto prevalece sobre o justo. E aí o que você pergunta? Como eu posso reconhecer a sua bondade em meio a tudo isso? Como crer em sua boa intenção em meio à dor que aflige o meu coração? Como? No caso de Abacuque, nós temos ainda uma situação bem interessante, porque nós clamamos a Deus e falamos com Deus e nos expressamos com Deus em oração, mas pelo menos não tenho visto pessoas que têm tido a mesma experiência que o profeta, porque Deus, na medida que o profeta questionava a bondade de Deus, ou o próprio Deus se direciona ao profeta e responde ao profeta. E aqui, na resposta do Senhor, nós começamos a tentar resolver, ou responder, ou clarificar a resposta ao nosso problema, onde está Deus. Porque a resposta de Deus a Abacuque é uma resposta que nem o profeta esperava e que nem nós esperamos. Que é o mal que tem vindo sobre Israel, tem vindo pela mão do próprio Senhor. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. A resposta inicial de Deus a Abacuque é: eu estou fazendo isso sobre vocês. A resposta de Abacuque, ela ainda é mais, não preocupante, mas desesperada. Se você salta para o verso 12 e o verso 13, ele continua então a questionar a Deus sobre a sua justiça e sobre a sua bondade. Senhor, verso 12, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não pode tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos?
Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? Abacuque, ele começa a se irritar, a tentar realmente compreender por que Deus está orquestrando até mesmo isso. Isso deve nos ajudar a compreender que Deus está, sim, no controle de todas as coisas. Diante do mal que nos assola, diante da perversidade que nós vemos ali fora, Deus está no controle. Isso não quer dizer que Ele é mau, mas que Ele está controlando todas as coisas para a sua glória. E não sou eu que falo, o texto mesmo está dizendo. Mas é fato que questionamos. Nós questionamos porque os homens se corrompem ou se deixam corromper para buscar riquezas. Nós questionamos porque homens vivem sem pudor, dando asas às suas paixões infames, buscando beber avidamente todas as taças dos prazeres. Porque os poderosos esmagam os fracos, porque eu vivo ou tenho enfrentado circunstâncias difíceis na minha vida, mesmo sendo fiel ao Senhor. Meus irmãos, o maior engano é pensar que o pecado compensa, é duvidar da bondade de Deus, é achar que o mal ficará impune. Nosso maior engano é achar que Deus está à parte de tudo que estará acontecendo, ou que tem acontecido no mundo em nossas vidas. Interessante, em Isaías 40, ele nos diz assim, verso 27, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece os cansados e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? O grande problema, meus irmãos, é que nós queremos resolver o mal da humanidade. O grande problema é porque nós queremos, de alguma forma, resolver a dor que estamos sentindo. Nós queremos mudar o curso da história. Nós queremos dar o nosso plano e não obedecer o plano de Deus. É interessante nesse texto de Isaías 40, as ilustrações que ele usa aqui no final. Ele diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, como se os jovens são aqueles que vão tentar resolver todas as coisas, né? E parece que ao tentar resolver as coisas, eles não se cansam, mas até eles se cansam. Os moços tropeçam. Mas aqueles que, diante das circunstâncias, diante da situação, diante da causa, esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Eles correm e não ficam exaustos e não se cansam. Apesar de nossas queixas, seja o tempo que enfrentamos tais circunstâncias, apesar das nossas queixas sobre a bondade de Deus, apesar do seu desconcertante silêncio, porque muitas vezes diante das circunstâncias nós temos o quê? O silêncio de Deus, que nos desestabiliza, né? Nós queremos ouvir Deus. Deus nos fala, sei lá, faz como você queria fazer com Acás. Lembra de Isaías capítulo 7? Se eu disse que ia dizer para ele, você disse que ele podia pedir um sinal, qualquer que fosse o sinal, que o Senhor daria o sinal para ele, que ele não iria perder aquela guerra. Senhor, faz isso comigo, me dá um sinal. Me mostra de alguma forma, fala comigo. Aí tem aqueles irmãos que dizem, vou aqui abrir a Bíblia aqui e Deus vai falar comigo, né? Aí ele abre aqui. Mas fala comigo de um jeito, com uma pessoa. A gente clama a Deus, Senhor, me explica de alguma forma isso. Seja pela tua palavra, seja por alguém que vai chegar aqui e vai falar comigo sobre esse assunto. Seja como for, portas abrindo. Mas às vezes, nós temos o silêncio de Deus. Mas apesar disso, Deus inverterá a situação no momento apropriado. E a gente precisa crer nisso.
Deus inverterá a situação no momento apropriado e vai estabelecer a sua vontade sobre nós. Existe um ponto final para a maldade humana. Existe, um ponto final para o mal que momentaneamente nos assola. Deus está além da nossa capacidade de entendimento. Seu ser é insondável. Os seus atos são muitas vezes surpreendentes e inexplicáveis. O capítulo 2 de Abacuque, então, nós não vamos ler. O Senhor, então, vem com a resposta para Abacuque e para o povo. Ele diz no verso 2, ele ordena que tudo seja escrito para que o povo possa ver, para que todos possam ver. Ele vai descrever em todo o capítulo 2 as consequências ou o juízo que virá sobre o mal daqueles que estão assolando Israel. Se você ler o capítulo 2, vocês vão perceber que ali tem 5 ais, desde o verso 5 em diante. O primeiro ai fala daqueles que roubam por meio da violência, depois fala dos que estão sendo enriquecidos de forma ilícita, depois fala dos assassinos que têm construído cidades, depois fala dos que estão se prostituindo e propagando vício, depois fala daqueles que têm adorado outros deuses. O final de todos estes, melhor dizendo, terão o seu fim e a glória será dada a Deus. A resposta, depois de tudo isso, para Abacuque é uma resposta de esperança. Então, o livro de Abacuque começa com este choro, um choro que não para diante da maldade. Deus diz, é isso que tem acontecido porque, de fato, eu tenho orquestrado estas coisas. Mas agora, nessa parte intermediária, nós temos Deus dizendo que o ímpio irá perecer, que o fim é certo para aqueles que estão vivendo no pecado, que o mal terá o seu fim. Isso vai trazer, no capítulo 3, uma resposta ou uma oração de esperança de Abacuque. É interessante, só para ressaltar aqui, o verso 4 do capítulo 2, resume o que irá acontecer. O soberbo será destruído pelo seu pecado, mas o justo viverá pela fé. Então, nós podemos voltar para a pergunta inicial. Onde está seu Deus em meio à dor? Deus está junto a nós durante a dor, orquestrando para que todas as coisas sejam feitas para a sua glória. Seu cuidado a nós é absoluto e perfeito. Abacuque, ele entende a resposta do Senhor, e no capítulo 3, ele nos traz o entendimento do profeta, a resposta de Deus. E aqui nós podemos ver 2 verdades. Primeiro, a crise não deve nos levar ao desespero. A crise deve nos levar a um clamor por avivamento diante de Deus. A crise, a dor, as dificuldades devem nos aproximar de Deus. Eu estava lendo antes de vir para cá, mas uma mensagem, era um trecho de C.S. Lewis. Ele diz, eu não lembro direito, mas talvez vocês lembram mais do que eu, que a dor é como se Deus estivesse gritando, né? Mostrando a sua presença entre nós. E é isso que deveria acontecer. Quando estamos em crise, a crise deveria nos levar para perto de Deus. O profeta Abacuque, que começa o seu livro questionando o caráter de Deus, conclui orando por uma intervenção na vida do seu povo. A crise, em vez de nos levar a correr de Deus, deve nos induzir a correr para Deus. A crise é uma oportunidade que temos para voltar para Deus. Deus ainda continua transformando os vales escuros em mananciais. Ele ainda continua voltando-se da sua ira para a sua misericórdia em nossas vidas. Ele continua avivando a sua obra, a obra dele em nossas vidas. O verso 2 do capítulo 3 diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas no nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é uma oração que podemos fazer. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo estas obras. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A segunda verdade é que
enquanto o mundo ao nosso redor entra em colapso, tem pessoas que têm sofrido por causa da morte de entes queridos, têm sofrido por causa de doença, têm sofrido por causa de emprego, família, têm sofrido por causa de política. Na nossa igreja, em Dois Irmãos, nós temos muitos venezuelanos. E teve a eleição lá na Venezuela, e a irmã viajou para lá para votar. E quando ela percebeu que tudo estava se organizando para que não fosse feito o desejo do povo, ela mandou uma mensagem para mim dizendo: eu me sinto denegrida pelo Senhor. Eu me sinto muito triste, porque o povo tem clamado na rua, o povo tem chorado diante de Deus por uma mudança política, mas não é isso que estamos vendo aqui. A irmã, ela liga para a gente em desespero. O mundo ao nosso redor tem entrado em colapso. E mesmo enquanto tudo isso está acontecendo, quando nada está dando certo, nós podemos nos alegrar em Deus. O cristão, ele é um otimista, pois a fonte da sua alegria não está nas circunstâncias, mas está em Deus. O mundo pode ficar abalado, os montes podem se derreter e se lançar nas profundezas do mar, a natureza pode se contorcer de dores e terremotos fazerem tremer os alicerces da terra, mas mesmo assim o povo de Deus continuará seguro. As árvores frutíferas podem estar vazias de frutos, e o mundo inteiro pode entrar em colapso. Contudo, o povo de Deus, ainda assim, terá um alicerce firme debaixo dos seus pés. O povo de Deus ainda poderá se alegrar em Deus, o seu Salvador. E é o que diz o verso 17 ao verso 19 de Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei ao Senhor. Mesmo que tudo esteja dando errado, e mesmo que eu, por mim mesmo, não esteja vendo a saída ou a solução para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para as minhas dores, para a minha saúde, mesmo que tudo esteja difícil, o que Abacuque nos ensina aqui é que ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Mesmo que tudo não esteja do jeito que imaginamos, ainda assim, haverá naquele que crê uma fagulha, um fogo, que exultará e exaltará então o nome do Senhor, se alegrará, porque a nossa alegria plena, ela não se resume nas coisas dessa vida. Ela se concentra e foca naquilo que é o futuro, na nossa salvação. Então, onde está Deus? Diante da dor. Onde está Deus? Hoje, Deus está aqui, operando em nossas vidas, em meio às circunstâncias, para que o nome dele seja exaltado, louvado e honrado. Que a igreja sulista, diante de tudo o que tem acontecido, possa ser um testemunho vivo de Deus, diante do mal ou diante das atrocidades que vemos, que presenciamos e que temos vivido. Amém?